E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e sejam bem-vindos a uma nova série no canal. Eu tô trazendo uma coisa que muitos de vocês me pediram, que é uma speedrun, né? Muita gente falou, eu quero ver você jogar, gato. Bora fazer aí uma speedrun no canal. No entanto, como já tem 1 milhão de speedruns por aqui no YouTube, eu decidi trazer um conteúdo um pouquinho diferente, que é inspirado em uma speedrun que foi feita pelo grande mestre Aman Hamilton, uns anos atrás. E é uma speedrun desafio. A ideia é seguir algumas regras que estão na tela, então a gente vai evitar táticas muito complexas, vamos evitar sacrifícios mirabolantes, e o objetivo é provar que utilizando de conceitos básicos, utilizando apenas do arroz com feijão bem feito do xadrez, certo? A gente consegue atingir algumas metas de rating que você que está em casa provavelmente quer bater. Você aí que quer bater os 1000 de rating, você que quer bater os 1400, os 1500, os 2000, provavelmente consegue chegar lá evitando linhas muito teóricas e jogando de maneira um pouquinho mais básica. E ter essas regras para a gente seguir à risca, provavelmente também torna a speedrun um pouco mais educativa. Então, vamos ver o quão longe a gente pode chegar. Esse vídeo provavelmente vai ter alguns jogos e vamos lá. Né? Comecei aqui a buscar um oponente, o Lichess está buscando, a gente está indo dos 800 de rating no Lichess. Como o Lichess ele tem um sistema de rating um pouquinho diferente do chess.com, provavelmente é o equivalente a gente começar tipo dos 500, 600 lá no chess.com e a gente não tem um rating para acabar, né? Então vamos lá. Nosso adversário coloca um peão no centro, seguindo a regra a gente tem que jogar também com o peão no centro. Contra E4 eu vou jogar E5, contra D4 eu vou jogar D5, vamos manter simples. Então o meu adversário jogou cavalo em F3, ele propôs um problema para mim ao mesmo tempo desenvolvendo, então vou resolver o problema desenvolvendo. A gente quer desenvolver peça, então o cavalo em C6 faz total sentido e bora ver o que é que o Johannes Batista vai jogar. Nós temos D4, que é a abertura escocesa. O tradicional aqui é a gente capturar esse peão e faz bastante sentido, né? Uma vez que uma troca foi, uma troca que ela foi ofertada, a gente captura e depois a gente resolve a tensão subsequente desenvolvendo peça. Então vamos lá. Temos aqui o primeiro ponto importante, né? Muita gente pode pensar que essa troca de cavalos ela vai beneficiar o jogador de pretas, afinal de contas eu estou trocando peça, todo mundo gosta muito de trocar peça, mas não é a verdade, porque no momento que eu capturar esse cavalo, eu deixo de ter um cavalo que está pressionando o centro do tabuleiro, enquanto o adversário vai ter uma dama que está no centro do tabuleiro. Então, de maneira geral, eu não quero efetuar nenhuma captura a não ser que essa captura tenha algum benefício muito claro para mim, eu quero evitar. Então, por exemplo, dois lances que eu posso jogar aqui, que ignoram completamente a tensão, são os lances de desenvolvimento natural, né? Bispo em C5 desenvolve enquanto ataca o cavalo, ou cavalo em F6 desenvolvendo enquanto ataca o peão de E4. Eu vou jogar o lance bispo em C5, eu vou desenvolver, pressionando o cavalo dele no centro aqui do tabuleiro. E caso o adversário capture, tem uma... ele capturou. Tem uma combinação, não é uma tática mirabolante, porque é uma combinação de menos de 2 lances, né? Essa daqui é vamos dizer assim, esse vai ser o padrão. Se a tática ela precisar de mais de 2 lances para ser efetuada, aí eu já vou considerar ela como sendo uma tática muito complexa. Eu poderia, claro, só tomar de volta, mas eu vou evitar fraqueza de peão. Então eu vou jogar o lance dama em F6, que vem com qual objetivo? Ameaçar checkmate, para que eu possa capturar o cavalo sem dobrar peões. Não necessariamente é essa a ideia da linha teórica. A linha teórica aqui o adversário pode jogar talvez um dama em F3, dama D2, dama em E2, alguma coisa do gênero. E eu não necessariamente tomo o cavalo de dama, porque os peões dobrados aqui não são um grande problema, porque eu estou trazendo mais material para o centro do tabuleiro. Mas aqui o nosso adversário acabou caindo aí no checkmate do pastor e nós conseguimos vencer o primeiro jogo sem precisar fazer nada muito difícil, né? Vamos lá, ele pediu uma revanche, mas vamos ao novo adversário aqui. Vamos lá, né? Ok, dessa vez estamos de pretas novamente, vamos ver se vai ser um jogo de D4, perfeito. E agora eu vou responder com o lance D5. Nosso adversário jogou aqui o sisteminha London, trouxe uma peça para o centro do tabuleiro. Como é padrão, eu também vou começar a desenvolver. Você vê que eu não estou falando para jogar tipo A6, H6, né? Nenhum lance assim muito, né, mirabolante. A ideia é só desenvolver em direção ao centro. E contanto que você capture as peças que o adversário deixar pendurados, muito provavelmente você já vai estar melhor do que a maioria, né? Nesse nível de jogo, você não precisa fazer nada demais. Você só precisa tomar as oportunidades aí que o seu adversário deixa no tabuleiro para você. Então ele jogou E3, ele jogou muito rápido, ele nem viu o que eu joguei, ele não gastou nem um segundo, e isso é um erro, tudo bem? Não vamos jogar muito rápido, vamos desenvolver também uma peça para o centro, e esse é um outro ponto importante. Por exemplo, eu gostaria de jogar o lance E6, certo? Não tem nada de muito errado com o lance, mas eu aceito o bispo mal por dentro da cadeia.
Então eu vou jogar bispo em F5. O que eu jogaria aqui normalmente é um lance pouco intuitivo, que é o lance C5, a linha principal. Mas eu vou evitar esse lance porque não tem nenhuma maneira clara de você recuperar o peão depois. Então se eu não soubesse que é o lance teórico, se eu fosse um iniciante eu não jogaria. Então eu vou jogar o lance bispo em F5 desenvolvendo. E você viu que ele jogou o lance cavalo em C3 no pré-move. Ele nem esperou para ver o que eu ia jogar. Né? Mas agora eu vou preparar o meu desenvolvimento do bispo para fazer o roque e eu vou jogar, por exemplo, se eu jogar E5, ele com certeza vai jogar cavalo B5 no pré-move e vai perder o bispo, né? Mas é um lance ruim, especulativo, vamos com E6 preparando para desenvolver o bispo de casas escuras. E ok, o adversário não tinha feito o pré-move, mas ele jogou o lance mesmo assim. Ele tá indo pro golpe, certo? Ele quer cavalo por C7, um duplo que ganharia aqui a torre, então eu preciso resolver esse problema. Toda vez que você tem um problema para resolver, e é importante não jogar rápido para você ver que tem um problema para resolver, você se pergunta, dá para resolver desenvolvendo? Se der, desenvolve peça. Tem vários lances que resolvem. Tem o lance bispo em D6, por exemplo, mas ele gera para mim uma fraqueza de peão, gera um peão dobrado. Então eu vou com o cavalo em A6, que desenvolve e não gera nenhuma fraqueza de peão, ao mesmo tempo que resolve o problema. Né, sem graves problemas aqui na posição. E o nosso adversário abandona a partida porque ele estava contando que a gente fosse cair no golpe. Meu Deus do céu. Esse nível de jogo ele é fantástico, né, cara? Foi um mate do pastor e o outro cara que jogou 5 lances no pré-move e como a gente não caiu no golpe, ele abandonou. Eu tava achando que ia ser 1, 2 jogos no vídeo, mas vamos continuar porque os jogos estão sendo bem curtinhos, né? Vamos lá, nós temos aqui a nossa terceira partida, mais uma partida de pretas, estou pegando bastante partida de pretas, mas é bom porque o pessoal tem mais dificuldade. Então contra D4, vamos jogar D5, né? Vamos ver. Esse cara já tá jogando outro sistema London, né? Eu vou jogar cavalo em F6, desenvolvendo na direção do centro. Vamos ver, ele vai jogar o E3 da London, que é o padrão, e vamos jogar bispo em F5 como no último, né, no último jogo. A ideia é só desenvolver em direção ao centro, evitando fraquezas ao máximo. Eu não quero ficar com o bispo preso por dentro da cadeia de peões, eu não quero problemas aqui. Cavalo em F3, então nós temos uma posição perfeitamente simétrica, o E6 para tirar o bispo e eu poder fazer o roque, sem grandes problemas aqui, né, uma posição bem simples, e vamos ver o que o nosso adversário vai fazer. Ele jogou o lance H3, que não é um bom lance no sentido de que não está progredindo a posição para o que você gostaria de progredir, né? Você não está, de fato, desenvolvendo peça, preparando o seu roque. Mas é um lance que é interessante no sentido que ele gera uma casa para o bispo voltar. Então o adversário jogou porque ele sabe que nessa linha tem a ideia de cavalinho H4 pegando o bispo volta. Mas eu estou jogando como se eu não conhecesse teoria. Então eu vou jogar bispo em D6, eu vou simplesmente desenvolver na direção do centro e eu estou ofertando uma troca, porque né, se o adversário tomar, eu desenvolvo a minha dama. E aí tem uma regra, acredito eu, que diz que eu gostaria de atacar fraquezas de peões do adversário. Nesse caso, quando o adversário volta o bispo para G3, ele me deu uma oportunidade muito clara de dobrar peões dele. Então eu vou fazê-lo. Por quê? Porque isso gera uma fraqueza. Toda vez que você puder dobrar peões do seu adversário e não tiver nenhum lado negativo para fazer isso que você perceba como óbvio, né? Você vai lá e dobra os peões do adversário. Então, bispo toma bispo, ele vai ter que tomar com o peão de F e agora ele tem uma fraqueza para a gente explorar. Ele tem duas, na verdade. O primeiro é o peão de E3 que fica fraco, o segundo é o peão de G3 que fica dobrado. Por que o peão de E3 é fraco? Porque agora nenhum dos colegas dele pode defendê-lo mais. Você vê, o peão de F não está mais defendendo, o peão de D não está mais defendendo, então ele é o que a gente chama de um peão atrasado. E agora eu vou simplesmente fazer o roque, porque está disponível, não pendura nada, segue todos os princípios. Provavelmente, ele jogou G4, ameaçando o meu bispo, eu vou recuar o bispo sem graves problemas, né? Não tem grandes problemas de fazer isso. E ele jogou cavalo em E5 porque ele quer cavalo toma bispo, né? Ele é um cara que está jogando de planos simples e tranquilos. Se eu estivesse jogando sem seguir uma série de regras, eu jogaria o lance cavalo em E4. Com qual ideia? Com a ideia de trazer a dama para a casa de H4, uma vez que quando o adversário move o peão de F, ele expõe bastante o rei e provavelmente tem uma ideia aqui de, enfim, né, que ganha material com dama em H4, a dama entrando em F2, e se não vier, checkmate. Mas como a gente está seguindo uma série de regras, a gente tem que desenvolver. Eu vou desenvolver esse cavalo evitando fraqueza de peão. Então cavalo em C6, ele poderia tomar e dobrar meus peões, então eu vou jogar cavalo em D7, contestando o cavalo, trazendo a última peça menor que falta para o jogo, e também, né, beleza, o adversário ele tomou aqui o meu bispo, eu posso simplesmente capturar de volta, eu vou capturar na direção do centro, não vejo problema nesse lance. E agora, a gente basicamente finalizou a abertura. Nós já fizemos o roque, nós já tiramos todas as peças, enquanto o adversário não. Você vê, o adversário ainda falta fazer o roque, falta desenvolver o cavalo para ele finalizar o desenvolvimento de peças menores. O que a gente faz
quando o oponente tem o rei no centro do tabuleiro e nós não, né? O que a gente quer fazer nesse tipo de situação? Você já tirou o rei do centro, mas o seu adversário ainda está com o rei no centro. Você quer ofertar trocas de peão no centro do tabuleiro. É isso que vai levar à abertura do centro e à exposição do rei do oponente. E a gente também pode jogar para explorar as fraquezas. Então vamos jogar o lance C5, que é um lance lógico, no sentido de que a gente quer trocar peões centrais, certo? E queremos também, né, tirar peões do centro do oponente. Ele jogou C3, também é um lance perfeitamente lógico, porque quando a gente capturar, ele pode capturar, por exemplo, com o peão de E, e ele vai ter uma cadeia de peões sem fraquezas aqui na posição. Então, eu quero tomar? Não, porque se eu capturo, eu resolvo um problema do meu adversário sem graves problemas. Eu posso avançar, ou eu posso tentar ainda forçar mais a troca de peões centrais, jogando, por exemplo, o lance E5. Né? O lance E5 aqui está parecendo muito bom, provavelmente é o melhor lance, talvez um E5 ou um torre em E8, mas vamos jogar no básico, né? Eu vou conectar as minhas torres e eu vou jogar para expor fraquezas do meu adversário. Então eu vou jogar dama em C7. É um lance que vem com uma ideia muito simples de expor fraquezas, tentando aqui um ataque triplo no rei, no peão de G, no peão de E, e o nosso adversário ele joga dama em C2, e agora ele tem uma defesa. Se eu jogar, por exemplo, o lance dama em G3 cheque, ele tem como jogar dama em F2 cobrindo. Mas ao colocar a dama em C2, ele impede que o bispo retorne. Então, eu acho que C4 é um lance bem natural de se fazer, né? Eu acredito que quase qualquer jogador aqui jogaria o lance C4 e começaria a centralizar o restante das peças, certo? C4 aqui me parece natural, não me parece nenhuma tática mirabolante, né? A gente só quer tirar o bispo dele do centro. Depois a gente começa a centralizar as nossas peças e jogar para as fraquezas dele. Dependendo para onde ele voltar o bispo também, o dama em G3 ele funciona. Aqui eu acho que ele tem que voltar o bispo para a casa de F1, para, no caso do dama G3, ele ainda ter dama em F2. Mas um jogador iniciante provavelmente não veria isso, né? O adversário sacrificou o bispo, não faz sentido nenhum, só tomo, né? nesse nível, basicamente o que você precisa fazer é não fazer muita bobeira, e quando o adversário eventualmente fizer bobeira, porque todo mundo erra, é natural, eu já tive exatamente esse nível de jogo, eu também já joguei exatamente como ele jogou aqui, ele tentou um sacrifício especulativo sem calcular se funcionava, se não funcionava, você captura a peça, mas olha só, como que ele vai atacar com uma peça? Ele trouxe a dama, beleza, mas ele não desenvolveu o cavalo, ele não tirou o rei do centro, ele não conectou torres, o restante das peças não vem para o ataque. Então agora a gente joga contra as fraquezas do adversário, contra o peão isolado, contra o peão isolado, contra o rei no centro, e pouco a pouco o adversário ele vai entrando aqui em redes de checkmate, ele vai encontrando problemas. Então agora, ó, ele teve que caminhar o rei para o centro do tabuleiro, vamos trazendo mais peças para o ataque conforme der. Né? Por exemplo, o lance que faz bastante sentido aqui é o lance cavalo em E4, mas tem dama, toma peão cheque, então a gente não pode jogá-lo. Vamos só capturar o peão com tranquilidade, só capturar o peão, dando um ataque duplo aqui no rei e na torre, não foi uma tática complexa também. É uma combinação relativamente simples, você vai ver. Você aí que está preso nos 800, nos 900 de rating, eu sei que você vai falar que seus adversários não jogam assim, mas eles jogam, tá? Eu sei, todo mundo vai falar, ah, mas o meu oponente não joga desse jeito, esses caras que você pegou é tudo ator pago, né? Igual falam pro Cricor. Mas a verdade é que eles jogam sim, né? Agora ele tá oferecendo empate. Entrou no ataque descoberto da torre, né? Entrou aqui no ataque descoberto da torre, então a gente tem cheque duplo, né? Trazendo uma peça para o ataque, também não é uma tática muito complexa. Não, nem calculei para ver se tinha algum checkmate forçado, alguma coisa do gênero, mas aqui eu acredito que o torre em F2 é mate, né? É isso, né? Torre em F2 apoiado pelo cavalo é checkmate, e nós temos aí a terceira partida completada com sucesso. E aí, pessoal, eu acredito que dá para provar que para chegar nos 1000, 1200, 1300 é bem só seguir o básico, o planinho básico mesmo, né? Não sei aí o que vocês acharam do vídeo, dê algum feedback, queriam mais partidas, querem menos, quer que eu faça ao vivo? Deixa o like no vídeo se você gostou, um abraço e até a próxima!